pessoal, um vídeo mais simples, um pouco menos mais sem edição, onde nós vamos aqui responder algumas questões do Enem e preparatórios para o Enem com o tema de proporção, certo? Serão várias questões, então pega aí sua caneta e seu papel e vamos embora, porque esse vídeo promete. Então falaremos muito sobre regra de 3, razões, divisão proporcional e muito mais. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Para se construir um contrapiso, é comum na construção do concreto se utilizar cimento, areia e brita, na seguinte proporção. Bom, quando nós temos uma questão grande, eu sempre destaco aqui a pergunta principal, porque é através dela que nós vamos buscar informações no restante da questão. Então, ele pergunta aqui, qual é o volume do cimento em metros cúbicos? E nós queremos saber principalmente do cimento. Voltando aqui para o início da questão, ele diz o seguinte, que é utilizado cimento, areia e brita na seguinte proporção: uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Bom, quando ele fala assim sobre uma proporção e fala em partes, você pode resolver de duas maneiras essa questão. A gente pode resolver por meio de frações e pode resolver também por uma divisão proporcional de todo o concreto, né? E mais embaixo aqui ele fala o seguinte: para construir um contrapiso em uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Então vamos lá, utilizando então frações. Ele fala ali que o cimento, que é o que mais nos importa, é uma parte de alguma coisa. A areia já são 4 partes. Eu vou colocar aqui 4. Enquanto a brita já são ali 2 partes. Beleza? Mas veja, parte de quê, né? Para saber essa parte de quê, não é de 14. Eles foram em partes, mas não está proporcionalmente aos 14. Então essa parte vem de uma fração. E o total dessa fração é a soma dos 3, que vai dar 7. Então você vai ter 1/7 correspondendo ao cimento, 4/7 respondendo à areia e 2/7 correspondendo à brita. Porque aí é a soma, 4 mais 2 mais 1. E aí você tem ali 1/7, 4/7 e 2/7. Como nós só queremos só do cimento, então eu vou fazer 1/7 do valor que foi proposto aí para o concreto, que é 14. E aí veja, o de cima sempre multiplica, o de baixo sempre divide. Vai ficar então 14 dividido para 7, que dá 2. E aí nós já resolvemos a questão de maneira simples e bem rápida, né? 2 metros cúbicos. A alternativa correta é a letra B, de bola. Uma outra maneira de resolver, e talvez você já deve ter visto isso na internet, né? Eu vou colocar isso aqui do lado. Bom, a outra maneira seria fazendo uma divisão proporcional, ou seja, eu colocando aqui as 3 categorias, né, cimento, areia e brita, e colocando um K de constante de proporcionalidade para cada uma delas. O cimento fica 1K só, a areia são 4 partes, então fica 4K, e a brita 2 partes, ou seja, 2K. Quando você soma todos os Ks, né, vamos dizer assim, fica 7K. E esse 7K é correspondente a 14. Então, quando você passa dividindo 7, 14 dividido para 7 dá 2. Então, a constante de proporção aí é 2 para cada um deles. Então, para o cimento será uma vez esse K, ou seja, já fica 2 direto, né? A areia seria 4K, ou seja, 4 vezes 2, que dá 8. E a brita, que seria o 2K, 2 vezes 2, que dá 4. Certo? Vamos então para a próxima questão. Essa é do Enem 2017. Tem aqui uma receitinha, né? Uma receitinha, 640 gramas de farinha, que equivale a 4 xícaras, e 16 gramas de fermento biológico, equivalente a 2 colheres. E a pergunta, né, final aqui é: cada xícara indicada. Ele pergunta aqui quanto a xícara vai representar, certo? Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres, tá? Ele não está querendo saber quantas colheres, né? Talvez alguém olhando só a receita iria se perguntar o seguinte: quantas dessas colheres aqui eu preciso para 640 gramas de farinha? Que até daria certo, né? Você pensar o seguinte: já que 2 colheres dá 16 gramas, então uma colher só dá 8 gramas. 8 vezes quanto dá 640, né? 8 vezes 80. Então eu precisaria de 80 colheres para poder dar aquela quantidade de farinha, né? 2 colheres, ou seja, uma colher equivale a 8 gramas. E aí, por uma regra de 3, ou até pensando, né, 640 dividido para 8, vai dar 80 colheres. Mas isso é a quantidade de farinha. Ele quer saber a quantidade de colheres que eu preciso encher para poder encher uma xícara.
Então, bom, se eu preciso de 640 gramas de farinha e isso dá 4 xícaras, e essas 4 xícaras são cheias com 80 colheres, então eu só preciso dividir 80 dividido por 4 e a gente chega na resposta. Ó, metade da metade vai dar 20. Então, 20 colheres são suficientes para poder encher uma xícara, certo? Além dessa forma de resolver, né, usando o raciocínio lógico e tomando cuidado com a interpretação da questão, tem uma outra maneira também. A gente pode fazer o seguinte, ó. A primeira regra de 3 é o seguinte: 640 gramas de farinha são necessários, ou de algum 640 gramas, né, o peso, equivalem a 4 xícaras, tá? Tá aqui, xícaras. Uma única xícara, que é o que a gente está querendo, equivale a x. Então, basta eu dividir por 4, né? Isso aqui, ó, x vezes 1 é x, e ali vai depois dividir por 4, né? Ó, 4x é igual a 640, x é 640 dividido para 4. Metade da metade novamente, né? 320 é a metade disso dá 160, certo? Então, 160 gramas por xícara. Como lá na nossa proporção, lá em cima, fala que são 16 gramas, dá 2 colheres, né? Então, 160 gramas vão dar 20 colheres, tá certo? Logo, tá aqui um portanto, 20 colheres, que isso equivale a 20 vezes 16, dá os 160 gramas da xícara única, certo? Então, nós temos várias formas de resolver a mesma pergunta. Basta você seguir um caminho que seja coerente com a pergunta final. Eu nem li o restante aqui para você ter uma noção, mas só com a pergunta final e a proporção que foi dada, você consegue chegar na resposta, que é a letra B, 20. Vamos para a próxima. Um técnico em edificações percebe que necessita de 9 pedreiros para construir uma casa em 20 dias. Então, nós temos aqui pedreiros e você tem aqui a grandeza do tempo. Então, vamos aqui separar as duas. Ele diz o seguinte, que eu preciso de 9 pedreiros para construir a casa em 20 dias. E aí ele quer agora diminuir o prazo. Ó. Trabalhando com a mesma eficiência, quantos pedreiros, X, serão necessários para construir essa mesma casa, só que em 12 dias? Bom, eu sempre gosto de simplificar as frações para os números não ficarem muito grandes. Então, você pode pegar o 20 e o 12 aqui e dividir os dois por 4, tá? Porque aí a fração vai ficar um pouquinho menor da gente calcular. 20 dividido por 4 vai dar 5 e 12 dividido por 4 vai dar 3. Tá vendo que ficou bem menor. A segunda pergunta que você tem que se fazer é se essas grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Por quê? Porque se elas forem diretamente proporcionais, do jeito que está aqui, a gente vai multiplicar cruzado. Só que se elas forem inversamente proporcionais, ou a gente multiplica tudo retinho, ou então, como o nome diz, se é inversa, inverte uma das frações. Eu prefiro sempre usar essa forma, essa segunda que eu falei, por causa da regra de 3 composta, que você precisa virar de cabeça para baixo a fração quando ela for inversamente proporcional. E é o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou repetir o 9 sobre x e vou inverter essa 5 sobre 3, virando 3 sobre 5. Por quê? Porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Quanto menos tempo eu tenho, mais pessoas eu preciso para trabalhar. Porque quanto mais gente estiver trabalhando, mais rápido termina o serviço, tá? Então, agora sim eu posso multiplicar cruzado, ficando 3x igual a 5 vezes 9, que dá 45. Passo o 3 dividindo, e aí acabou a questão, né? O 45 dividido para 3 vai dar 15. Então, eu preciso de 15 trabalhadores, 15 pedreiros, para poder realizar essa obra com menos tempo. Então, letra C, 15. Vamos para a próxima. Um editor utiliza máquinas, aqui é a primeira grandeza, para produzir 1.800 livros. Então, vamos lá. Com 3 máquinas, eu consigo produzir 1.800 livros. A pergunta é quantas máquinas, então o X vai ficar aqui nas máquinas, eu consigo, são necessárias para produzir 5.400. Da mesma forma que a questão anterior, se tem uma fração, ela merece ser simplificada, tá? Então, divide aqui, ó, tira os zeros todos, fica 18 sobre 54, e eu ainda posso simplificar mais, tá? Vou dividir na metade os dois, tá? Eu acho que dá para dividir por 9. Se eu cortar os dois, ó, dividindo os dois por 9. Dividindo 18 por 9 vai dar 2. E dividindo 54 por 9 vai dar 6, tá? 6 vezes 9
dá 54. Se você não simplificar, chega na mesma resposta? Sim, só que vai ter uma conta um pouquinho maior. Dessa vez, ó, eu preciso produzir mais livros. Então, consequentemente, eu preciso de mais máquinas ligadas. Essas grandezas são diretas. Posso multiplicar aqui, cruzado, do jeito que está aqui. Então, vai ficar o seguinte. X vezes 2 dá 2x. É igual a 3 vezes 6, que dá 18. X sozinho, eu coloco agora o 2 por baixo, aqui dividindo. Eu chego na resposta que dá 9 máquinas. Então, de 3, nós vamos ter 9 máquinas como resposta e resultado para essa questão. Um outro raciocínio também seria o seguinte. De 18 para 54, são 3 vezes mais, né? 3 vezes 18 dá 54. Então, preciso do triplo de máquinas para resolver esse problema. Questão de número 7. Essa é uma questão um pouco maior. E aqui embaixo eu falo o seguinte. Em que horário começou a manutenção do esgotamento? Essa é a pergunta principal. Então vamos ler aqui no início. Uma indústria num setor totalmente automatizado são 4 máquinas iguais que trabalham simultânea e ininterruptamente durante uma jornada de 6 horas. Após esse período, as máquinas são desligadas por 30 minutos. Então há um intervalo aí de 30 minutos para manutenção. Se alguma máquina precisar de mais manutenção, ficará parada até a próxima. Certo dia era necessário que essas 4 máquinas produzissem 9.000 itens. Então nós temos aí uma regra 3 composta, né? 4 máquinas trabalhando numa jornada de 6 horas, eles querem produzir 9.000. O trabalho começou a ser feito às 8 da manhã. E durante essas 6 horas, né, que foram solicitadas ali em cima, produziram 6.000. Então não vou usar os 9.000 agora. Eu vou até apagar ali. Vou colocar ali com marca-texto. Porque nas 6 horas que foram citadas, só conseguiram ser produzidas 6.000 itens, tá? Mas a manutenção observou que uma máquina precisava ficar parada. Então, eu vou colocar aqui, que a máquina vai ser paralisada e ela fica parada até a próxima manutenção, né? Então, vamos anotar. Nós temos, então, máquinas, nós temos o tempo e temos o que ela produz, né? Que são os itens, certo? E aí ele fala o seguinte, 4 máquinas, num tempo de 6 horas, produziu 6.000 itens. E aí uma máquina ficou parada, né? Uma máquina ficou parada, lógico, eu terei 3 máquinas, tá? As 3 máquinas que continuaram passaram por uma nova manutenção, chamada manutenção de esgotamento. Ele quer saber, então, qual é o tempo que isso vai acontecer, né? Então, temos aí o restante dos itens para produzir, tá certo? Então, nós temos aí 3.000 itens restantes. Se eu colocar um X aqui no tempo, eu vou descobrir o quê? Eu vou descobrir em quanto tempo essas máquinas vão produzir esses 3.000 itens. E isso vai me dar o tempo, então, que o serviço foi finalizado. Porque é onde ele fala aqui, quando o serviço for finalizado, essas 3 máquinas vão fazer uma outra manutenção de esgotamento, que é o que pergunta a questão principal, né? O horário que começou essa manutenção. Ou seja, em que horário o serviço foi finalizado. Ou seja, os 3.000 itens que restaram aqui. Eu vou simplificar aqui as frações, cortando os zeros. E aí vamos sobrar isso daí. Numa regra de 3 composta, eu vou dar um pouquinho mais de zoom aqui. Nós temos que deixar isolado aquele termo que está ali com o x, fazendo ele ficar ao lado esquerdo aqui da igualdade, igual. E as demais frações, a gente vai multiplicá-las aqui, dependendo se elas são direta ou inversamente proporcionais. Então, colocando em destaque aqui o tempo, que é a pergunta, né? O tempo. Colocando em destaque esse tempo, nós temos o seguinte. Diminuíram a quantidade de máquinas. Vou colocar uma setinha para baixo. Se diminuir a quantidade de máquinas, o tempo normalmente vai aumentar, porque eu tenho menos trabalho ali. Então, nesse caso, ela é inversamente proporcional e eu vou escrevê-la invertida assim, 3/4. E isso eu tenho que levar, assim, deixar de levar em consideração os itens na hora dessa análise. Então, eu só vou analisar máquinas em relação ao tempo. E agora sim, eu vou analisar os itens. Tem menos itens para serem feitos, então você não precisa de tantas máquinas, né? Menos máquinas para poder fazer esse trabalho. Então, a grandeza itens, ela é diretamente proporcional, né? Porque diminuir os itens, esse x tende a diminuir, ser menor do que os 6.
tá? Então eu vou colocar do jeito que está ali, ó, 6 sobre 3. Então, quando é inverso, você inverte. Agora, quando você faz algo que é diretamente proporcional, é só copiar e colar. Para simplificar essa conta aqui, eu posso cortar esse 3 com esse 3, tá? Vai me sobrar aí, ó, 6 sobre 4, que também pode ser simplificado. Mas eu vou continuar aqui com a conta do jeito que tá, tá bom? Vai ficar assim, ó, 6 sobre x igual a 6 sobre 4. Quando eu multiplicar cruzado, 6x vai dar igual a 6 vezes 4, que dá 24. Ó, eu vou meio que voltar ao normal. Então, a dica que eu te dou é ou simplificar antes, ou quando você tem uma igualdade de frações assim, ó, o 6 e o 6 podem ser cortados, tá? Olha o que vai acontecer. X vai dar igual a 24 dividido para 6, que dá 4. Então, em 4 horas, esse serviço irá acabar. Mas não é nossa questão final, tá? Todo o serviço começou às 8 horas, tá? Então, o início foi às 8 da manhã. Depois se passaram 6 horas, né, para a primeira manutenção. Então, primeira manutenção, passaram-se 6 horas a partir disso daí. Então, 8 com mais 6 vai dar 14 horas. Foi a primeira manutenção aqui, tá? Ó, mais 6. Depois teve um intervalo de meia hora, certo? Esse intervalo foi para fazer uma manutenção. Então, começou o serviço novamente às 14h30. E depois passaram-se essas 4 horas para terminar o serviço. Então, 14h30 com mais 4 horas, nós vamos ter 18h30 como resultado final. Então, além da regra de 3 composta, tem essa intervenção aqui, que houveram essa meia hora de intervalo, certo? Mais meia hora de intervalo e depois mais 4 horas para terminar o serviço apenas com 3 máquinas, que foi o que a gente calculou aqui. Chegando então na nossa resposta, que é a letra B, 18 horas e 30 minutos. Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa você volta o vídeo, assiste novamente, porque é bastante importante que você saiba interpretar o que a questão quer e ao mesmo tempo entender como funciona essa regra de 3 composta, tá bom?